Um momento inexplicável foi quando o Kiyotaka simplesmente se confessou diretamente para Kei, algo que muita gente não esperava que fosse acontecer nem tão cedo, em vista do nosso prota ser todo Robocop, né? Todo tipo de cara que não demonstra sentimentos. Mas galera, aconteceu e foi melhor do que se esperava, mano. Foi uma surpresa que, cara, me deixou encantado. Vamos dizer que o Kiyotaka se fragilizou por um momento aí. E eu vim aqui para te contar tudo com cada detalhe que aconteceu. Então vem comigo, prepara a pipoquinha e vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo isso, galera, começou a partir do Manabu, mano. Pois é, o irmão da Horikita. Você deve estar se perguntando aí, pô, Marbinas, o que tem a ver o irmão da Horikita com a Kei e o Kiyotaka? Tem tudo a ver, cara. Foi ele que deu o impulsozinho pro Kiyotaka fazer isso. Vamos lá. No último encontro do Kiyotaka com ele, mostra tudo de fato que o Manabu estava pensando do nosso prota. Parece que ele meio que desenvolveu um grau de respeito em relação ao Kiyotaka, porque todas as suas ações começaram a chamar a atenção dele. Demonstrado isso quando ele insinuou que o Kiyotaka intencionalmente entrou na classe D acreditando que ele estava escondendo justamente do que totalmente ele era capaz. E acabou ficando desapontado, né? O Manabu ficou meio triste com o Kiyotaka porque, cara, ele não teve a correspondência aí de todas as expectativas que o Manabu tinha. No entanto, ele estava disposto a deixar o Kiyotaka se tornar parte do conselho estudantil devido a aparentemente admirar o talento que ele tinha. E embora a sua oferta tenha sido recusada inicialmente, né, de primeira, ele ainda assim não desistiu de recrutar o Kiyotaka para esse meio. Tá, mas olha só, ele não estava acima de aceitar o desafio do Kiyotaka. E o próprio Manabu mostrou-se muito competitivo contra o Kiyotaka durante uma corrida que rolou, por exemplo, lá nos jogos. E apesar dessa rivalidade entre os dois, ele não se importou em ir até o Kiyotaka para obter um pouco de ajuda depois que viu que o seu sucessor ao trono ali, né, estava indisciplinado com seu poder. Esses eventos mostraram quanto que o tempo passou e eles amadureceram, né? Basicamente, o Manabu passou a acreditar no Kiyotaka e ver, meio que apreciar ele com respeito e pensar que a decisão dele era uma coisa de boa para ele não ser pressionado. Tanto que, nesse último encontro que rolou deles, depois que o Manabu iria se formar, né, o Manabu justamente perguntou para o Kiyotaka por que ele estava escondendo a sua verdadeira força. E ele foi respondido com a verdade. O Kiyotaka respondeu que ele não queria se destacar, ele queria viver como um estudante normal, como qualquer outra pessoa. E às vezes tem os seus esforços aí de tempos em tempos para poder subir as notas e tal. Mas recentemente ele tinha acabado de atrair mais atenção. Provavelmente agora ele ia ter que começar a se esforçar cada vez mais. O Manabu então pensou esse tempo todo no que ele mesmo fez, né, no que ele poderia fazer para o futuro. E ele perguntou para o Kiyotaka o que ele achou que era significativo para passar a sua vida escolar assim. O Kiyotaka disse que a vida escolar relaxada que ele estava também não era uma forma errada de se passar a vida escolar. O Manabu não negou isso, obviamente, mas ele pergunta para o Kiyotaka por que ele veio para cá, se ele veio para fugir de alguma coisa, deixar alguma coisa para trás. E ele deixou, foi o passado da Sala Branca. Ele sugere que o Kiyotaka faça algo e se esforce para fazer alguma coisa diferente. O Kiyotaka tenta rejeitar essa ideia de fazer alguma coisa inovadora, mas ele não tem certeza se vai rolar ou não. O Manabu sugere então que se ele não puder deixar algo na escola, que ele deixe algo dentro dos alunos. Alunos que teriam lembranças do Kiyotaka e nunca esqueceriam dele. O Kiyotaka nunca pensou nesse tipo de coisa, né? Esculpir-se dentro do coração de alguém. Só que agora a semente está plantada na mente dele. Ele começou a pensar de fato nisso aí. Tudo foi mudando, tanto que logo depois disso o próprio Ayonokoji pensou em como planejar a sua confissão para Kei para poder maximizar uma resposta total lá. Já que não sabe como as pessoas passam de gostar de alguém para se confessar para alguém, né? Ele nunca experimentou esse tipo de experiência lá na Sala Branca, nunca teve um relacionamento com uma pessoa de forma amorosa. Tudo que ele fez até aquele dia é para um propósito especificamente. Então ele estava lá no quarto esperando a ligação da Kei. E quando o telefone tocou, ele deu aquela de difícil. Deu uma segurada ali, deixou chamar algumas vezes e depois atendeu, né? No caso, ele já tinha tentado ligar pra Kei, tipo, 30 minutos antes, só que ela não atendeu. E aí o Kiyotaka perguntou se ele podia encontrar com ela pessoalmente. A Kei disse que estava tudo bem, não tinha problema, mas ela não assumiria a responsabilidade caso alguém visse eles dois juntos. Então, de boa, eles não tinham revelado nada pra ninguém. Quando a Kei chegou no quarto do nosso querido prota, ela estava totalmente mal-humorada e perguntou se tinha alguma coisa que ele queria falar pra dizer pra ela e tal. E apesar de tudo, ela tinha planos para sair com as garotas mais tarde, então tinha pouco tempo de sobra. Isso porque ela estava completamente
com ciúme, galera. Já que a Ayano tinha se encontrado com uma outra garota que a gente já vai citar aqui. E ela também revelou para o Kiyotaka que o Sato suspeitava do relacionamento deles dois. A Kei explica que o Sato tem perguntado para ela direto se ela se separou do Hirata para poder sair com o Kiyotaka. Enquanto ela negava constantemente isso, ela não tinha certeza do quanto acreditava nela. E o Kiyotaka, né, o Ayano Koji, disse que ele também foi perguntado a mesma coisa por Chiaki. Kei ficou pálida nessa hora, pensando que o Kiyotaka estava zoando, estava brincando, mas ele não estava. O Kiyotaka explicou que a Chiaki também estava escondendo as suas habilidades e suspeitando da Kei e do próprio Kiyotaka, do nosso próprio prota. E aí foi quando a Ayano Koji começou a jogar. Ele sugeriu que, mesmo que a Chiaki vazasse alguns boatos, eles deveriam deixar isso acontecer. A Kei ainda queria que o Kiyotaka dissesse para Chiaki que não tinha nada entre eles. Só que o Ayano Koji deu a resposta sobre isso, de que isso acabaria causando um efeito oposto, explicando que, como a Chiaki, por exemplo, é amiga do Sato, bem como provavelmente ela podia ouvir sobre os relacionamentos deles dois aí, as coisas não iam ficar muito boas e os boatos seriam espalhados de qualquer forma. A Kei relutante acabou concordando com isso. Não tem como negar. O Kiyotaka então acha que quanto mais eles negarem, mais as coisas se tornariam uma convicção. Então ele decide dar o primeiro passo. A Kei estava no momento mais preocupado com um boato, por exemplo, dela estar trocando o Hirata pela Ayano Koji. Ela não queria que isso se espalhasse pela escola. Só que o Kiyotaka perguntou por que a Kei estava incomodada com isso. E ela respondeu que isso com certeza teria um impacto muito ruim na sua vida social, já que seria mais difícil os outros garotos começarem a se aproximar dela por causa que ela tá junto com o Kiyotaka, né? A capacidade dela de conseguir um namorado seria muito mais restringida, era uma coisa mais restrita por causa desse boato. Nesse momento, então, foi quando a Kei abriu o jogo para Ayano Koji. Basicamente, ela queria um namorado novo. Só que ela tava naquelas indiretas ali, né? E aí o Kiyotaka entendeu que depois que o Sudo quis expressar o seu amor, por exemplo, pela Horikita, ficou até mais difícil abordar ela. A Kei, então, mencionou a Hiyori. E é com quem o Kiyotaka aparentemente tinha um bom relacionamento, né, e tal. Aquela crisezinha de ciúme básica dela ter visto a Ayano Koji junto com a Hiyori. Mas, cara, aí é que tá. O Kiyotaka mencionou que eles são bons amigos, porque ambos ali desfrutam das mesmas atividades que gostam, pô, de livros. O Kiyotaka ficava na biblioteca junto com a Hiyori, então a pergunta era se tinha algo errado com isso ou não. A Kei ficou com ciúmes porque o Kiyotaka tinha o mesmo hobby que a Hiyori. Ela confessou isso. Era literalmente a antítese completa da sua própria personalidade. Foi também uma razão muito diferente, de fato, em comparação com o relacionamento da Kei com o Kiyotaka, que é mais algo semelhante a uma parceria de dar e receber ali coisas mútuas do que simplesmente um relacionamento mesmo. Aí, tentando meio que jogar para Ayano Koji, a Kei afirmou que se os rumores do Kiyotaka se espalhassem junto com ela, seria mais difícil dele se aproximar da Hiyori. E cara, o Kiyotaka concordou com essa declaração. Mentira não é. E a Kei afirmou para si mesma que ela não tinha voz, não podia falar com quem que o nosso prota ia se aproximar, ou basicamente ele tinha que ir para quem ele gostasse, ela não podia restringir ele de fazer isso. Então finalmente ela virou as costas para ele, indo em direção à porta para meter o pé. Só que no meio do caminho a Kei fez uma pausa e perguntou para o Kiyotaka se ela podia falar sobre essas coisas mais tarde, porque ela tinha que estar preparada, né, para terminar o relacionamento. E talvez não devesse ter vindo até aquele local, porque quem sabe outros meninos iam aparecer ali no shopping aonde de fato a Kei estava indo e visse eles dois juntos lá. Ela não tinha tempo para pensar no Ayano Koji por mais muito tempo daquilo ali. Então o Kiyotaka perguntou qual era a motivação da Kei. A Kei disse que realmente a motivação dela era encontrar um novo namorado para poder preencher aquele vazio do Hirata e perguntou se isso era um problema para ele. Mas o próprio nosso prota imediatamente respondeu que não, fazendo com que ela ainda queira sair imediatamente dali. Mesmo ela jogando esse verde na cara dele lá, ele, né? Mas o Kiyotaka já entende, ele também não é idiota o suficiente para não entender. Então, na real, no final das contas, ele disse que estava brincando demais com ela e tal, e aí se levanta, e a Kei pensa até que ele vai se despedir, fala para ele que é desnecessário, não precisa se despedir nem nada. Só que o nosso prota tinha outros planos aí, tinha outras cartas na manga, e diz a ela que se ele não gostasse desse boato sendo espalhado, sendo circulado aí por todo o colégio deles dois, ele simplesmente ignoraria isso. Só que aí a Kei começou a ficar meio confusa, né? Não deu pra entender muito, porque o Kiyotaka meio que tava jogando ali informação contrária do que ele já tinha falado antes. Então o Kiyotaka chegou e mandou o papo pra ela assim, ó, cara a cara, mano. Se ela queria sair com ele. A Kei ficou atordoada, disse que não estava entendendo o que ele estava dizendo. A pergunta foi repetida então. Ele perguntou se ela queria sair de novo. Mas a Kei, mais uma vez,
tava lá, né? Meio burrinha essa garota aí, não tava entendendo nada do significado das palavras. Eles então olham nos olhos um do outro e ambos parecem meio que se comunicar sem dizer uma palavra. Tá rolando a química ali, cara. Pô, deixa disso, né? A Kei então ficou nervosa, considerando que, mesmo pra uma piada de mau gosto, o Kiyotaka tava indo longe demais. Só que o Yonoko afirmou que ele não tava brincando. A Kei não conseguia entender porque ele acabou de falar de se aproximar da Hiyori. E aí é que ele disse que foi apenas uma piada isso daí. O Kiyotaka explica que foi um pequeno teste, digamos assim, porque ele queria ver se a Kei ficaria de fato com ciúmes dele. Ele deliberadamente chamou a Kei para o café para deixar ela ver a sua intimidade com a Hiyori, que eles eram amigos. E mesmo que não fosse realmente necessário, essa era uma maneira ainda assim de mostrar que ele não era uma pessoa habilidosa com amor. E é certo, acabou que isso tudo deu certo. A Kei disse para ele então, para que se ele estivesse brincando, mano, parasse, que senão ela ia terminar o relacionamento agora. E essa era a última chance que ela deu pra ele dele retirar as palavras, né, de dizer apenas que era uma piada. Só que o Kiyotaka ainda assim continuou confirmando, era uma piada, e ele queria ouvir a resposta da Kei. E aí, vai sair com ele ou não vai? Inclusive, galera, ele mesmo não conseguia explicar bem, mas de qualquer forma ele queria impedir que qualquer outra pessoa reivindicasse a Kei como namorada. A Kei perguntou se ele realmente gostava dela, com palavras meio gaguejantes aí, porque ela também estava meio nervosa. E aí o Kiyotaka sentiu todas as suas fortes emoções por trás dessas palavras aí. O coração dele começou a palpitar de vez e ele pôde dizer com confiança que sim, que ele gosta da Kei. Ele se confessou, ele falou isso na cara dela. O que tá faltando ali então é a resposta dela só de aceitar isso aí, que tem a opção, logicamente, de rejeitar ou ignorar só as palavras. Só que agora a mente da Kei tava um caos, mano. E depois de finalmente ela estar se recompondo, ela foi lá, olhou diretamente pra ele e responde que vai se permitir sair com ele sim, aceitando a sua confissão, cara. Só que como isso foi uma indireta, foi meio indireto, né? O Kiyotaka chegou pra ela e perguntou se isso significa que a Kei também gosta dele. Ele quer ouvir a resposta de fato vindo da boca dela, cara. Qualquer um gostaria disso, né, mano? Ele quer que a Kei diga. Sabe por quê? Ali não tinha terceiros, não tinha ninguém, não tinha contrato, apenas os dois, mano. A sua própria conversa, a própria promessa, cara a cara, olho no olho, meu irmão. Qual é o melhor momento para se dizer do que esse? Lógico que a Kei eventualmente respondeu que também gosta do Kiyotaka, cara. E aí, mesmo que seja uma coisa irritante, ela conseguiu admitir pra ele. O Kiyotaka se perguntou por que a Kei parecia com raiva no final das contas. Ele estica os dois braços então, como se fosse abraçar ela de fato. A Kei entrou em pânico, pensando que ele ia dar um beijo nela, né, do nada assim. Só que o Kiyotaka já tinha pensado que ela talvez não fosse gostar disso e tal, então ele resolveu fazer o quê? Falar pra ela que ainda não era o momento, tava cedo demais, então ele garantiu que ele não ia fazer nada demais a não ser dar um abraço na Kei. Até rolou um negocinho aí do Kiyotaka falar que ele pode beijar ela no futuro, pode fazer isso no futuro, né, sem problemas nenhum. Então ela ficou meio em choque no momento, né, deixou ela congelada, mas ele gentilmente foi lá e deu um abraço nela, trazendo as informações do seu relacionamento, cara. Uma amizade que se tornou um relacionamento muito bom. Era uma ajuda mútua dos dois, mas acabou meio que os dois se fragilizando ali, principalmente o Kiyotaka, que era o mais esperado. Na cabeça dele agora, os humanos, por exemplo, são criaturas que aprendem. A gente vive aprendendo. Por exemplo, andar de bicicleta, nadar, usar o hashi para comer, usar canudo para beber. Ele estava aprendendo o amor através da Kei. Algo que ele nunca aprendeu antes, algo que ele não tinha nem como ter aprendido na Sala Branca. E mais ainda, isso era um significado importante para ele porque era a Kei que estava ali, não outra pessoa, sacou? Esse romance era algo necessário para o seu próprio crescimento. Inclusive a própria Kei também sentiu que o seu relacionamento com ele era necessário como uma proteção durante esse último ano e agora as coisas iam mudar. Ela não podia ficar como um parasita vivendo e se agarrando ao seu hospedeiro. Ela precisava dar um passo à frente para mudar essa mentalidade dela e conseguir se levantar por conta própria. Porque ela basicamente sofreu muito depois do bullying e ele era quem estava protegendo ela esse tempo. Era só literalmente uma ajuda. O Kiyotaka então se perguntou que tipo de cara que ele estava fazendo agora, o que ele estava sentindo. Se ele estava sorrindo, se ele estava envergonhado, atordoado ou simplesmente feliz pelo que tinha acontecido. Nem mesmo ele sabia. Mas ele sabe no fundo de si mesmo que a cara que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, o que ele estava querendo fazer, era justamente as pessoas encontrando o prazer em aprender.
Era basicamente isso. Seja uma coisa acadêmica, uma coisa esportiva ou então de jogos, as pessoas gostam de crescer, sacou? De ascender. E o romance é da mesma forma. Ele não conhece o amor romântico e nem conhece o amor familiar, porque ele não teve nada disso. Ele não teve nenhum desenvolvimento social de fato quando ele estava na Sala Branca. Então, nem vergonha, nem prazer, ele acredita que tudo isso ele vai experimentar no futuro próximo. Mas nada iria mudar, ele só ia aprender, né? Crescendo e seguindo em frente. Pode-se dizer que para ele a Kay poderia ser apenas um nome de um livro de estudos sobre o sexo oposto. Era literalmente um livro que ele estava lendo e aprendendo. Depois que ele terminasse de ler esse livro aí, o seu papel acabava. Ou então, que talvez exista um futuro onde isso não aconteça, né? Um futuro totalmente diferente que seja esperado. Talvez a Kay se torne uma existência que ele não pode deixar para trás. O próprio Kiyotaka não entende o que ele está sentindo, mas ele sabe que tem uma parte dele que deseja demais que é continuar com a Kay e tem outra parte que sabe que isso é impossível para o futuro. O Kiyotaka deseja que no momento ali ele esteja sorrindo enquanto está abraçando a pessoa amada. E com isso, cara, ele promete cuidar da sua namorada como um jovem estudante comum e reza por si mesmo. E é isso que ele silenciosamente deseja enquanto gentilmente tá lá abraçando a Kay com todas as forças possíveis. Então já larga aí agora nos comentários, meu parceiro, curte esse casal ou não curte? Qual seria um outro casal melhor, um par melhor pra Yonokouji? Coloca aí embaixo quem você shippa mais com ele. Valeu demais por mais um vídeo de Yukoso, galera. Por vocês, cara, que estão aqui sempre. Porque esse anime, independente da galera tá falando mal, não tá? Vocês estão trazendo hype total pro anime. Então estamos jogando o anime lá em cima, cara. Mesmo depois de muitas críticas, a gente tá aqui fazendo vídeo e trocando uma ideia sinistra. Eu sempre agradeço demais a vocês por fazer isso tudo ser possível. E também muito obrigado a você que está se inscrevendo agora. Se tu não tá inscrito, não perde tempo. Se inscreve e ativa o sininho. E você que já tá inscrito, confere aí, mano, se o sininho tá ativado, porque aí você não perde o próximo vídeo, né, cara? Fica por dentro de sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, galera. Obrigado mais uma vez de coração. Vocês são sensacionais. Um beijo forte e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!